Você acredita que Deus continua sendo o justo juiz de toda a terra? Você acredita que Deus não ignora quando a maldade se levanta, quando a verdade é distorcida e quando pessoas sofrem por causa de atitudes injustas? Que Ele observa cada ação humana e ouve o clamor daqueles que desejam viver com integridade diante dele? O Salmo 58 revela um testemunho forte sobre a justiça divina diante da injustiça humana, a declaração de alguém que vê a corrupção e a violência ao seu redor, mas decide confiar que Deus continua sendo o justo juiz sobre toda a terra. Aqui aprendemos que, mesmo quando o mal parece avançar por um tempo, Deus permanece soberano e sua justiça não falha. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 58, que revela a justiça de Deus diante da maldade e das decisões injustas dos homens, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus vê tudo e não permanece indiferente diante da injustiça. Talvez alguém que esteja atravessando um momento de dor causado por atitudes injustas, corrupção ou palavras que feriram profundamente, e que precisa ouvir que o Senhor continua sendo o juiz justo de toda a terra. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que nos ensina que, mesmo quando o mal parece prevalecer por um tempo, a fé nos lembra de que Deus continua governando com justiça, verdade e fidelidade. Se você tem se inquietado ao perceber que a injustiça, a corrupção e as decisões erradas ao seu redor podem ferir o coração e gerar indignação na alma, e que tentar lidar com tudo isso sozinho deixa o espírito cansado e sem direção, este Salmo 58 é para você. Se você vive em um mundo onde muitas vezes a verdade parece ser ignorada e pessoas sofrem por causa de atitudes injustas, mas sente que a alma precisa lembrar que Deus continua sendo o justo juiz sobre toda a terra, este Salmo 58 é para você. O salmista se levanta como uma voz firme que denuncia a injustiça humana e clama a Deus por justiça, revelando que a fé verdadeira não ignora o mal, mas confia que o Senhor vê todas as coisas. Levar tudo isso à presença de Deus é o caminho que conduz o coração da indignação para a confiança na justiça divina. Neste Salmo 58, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um testemunho intenso que revela como Deus observa as ações humanas e permanece justo mesmo quando a maldade parece prevalecer. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que Deus não ignora o clamor daqueles que desejam viver com retidão. Pelo contrário, é justamente quando o coração confia na justiça do Senhor que encontramos direção, esperança e força para continuar caminhando com integridade. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 58, uma oração que ajudará você a entregar sua indignação e suas dores nas mãos de Deus, fortalecer sua confiança na justiça divina e lembrar que o Senhor continua sendo o justo juiz de toda a terra. Verso 1. Falais verdadeiramente justiça, ó poderosos. Julgais retamente, ó filhos dos homens? Davi inicia este salmo com uma pergunta direta e confrontadora dirigida àqueles que ocupam posições de autoridade. Ele questiona se realmente falam com justiça e se seus julgamentos são verdadeiramente retos. Essas perguntas revelam uma realidade dolorosa. Pessoas que deveriam promover a justiça muitas vezes distorcem a verdade e usam o poder de forma injusta. O salmista não aceita essa realidade em silêncio. Ele expõe a contradição entre o papel que essas pessoas deveriam cumprir e as atitudes que realmente demonstram. Ao fazer essas perguntas, Davi revela que Deus observa não apenas as ações humanas, mas também as decisões e palavras daqueles que exercem influência sobre os outros. Esse verso também mostra que a justiça é um valor profundamente importante para Deus. O salmista deixa claro que o problema não está apenas na existência do poder, mas no uso errado dele. Quando líderes, autoridades ou pessoas influentes deixam de agir com retidão, suas decisões podem gerar sofrimento, desigualdade e dor. Davi, ao levantar essas perguntas, demonstra que a fé não ignora a realidade da injustiça. Pelo contrário, ela reconhece que Deus é o verdadeiro juiz e que toda autoridade humana deveria refletir o caráter justo do Senhor. Nos dias atuais, este verso nos leva a refletir sobre como lidamos com a verdade e a justiça em nossas próprias atitudes. Mesmo que nem todos ocupem posições de grande autoridade, todos exercem algum tipo de influência nas relações, nas palavras e nas decisões do dia a dia. Este texto nos desafia a examinar se nossas escolhas refletem integridade, se nossas palavras promovem a verdade e se tratamos os outros com justiça. Quando vivemos com retidão, nos tornamos instrumentos de algo que o próprio Deus valoriza profundamente, uma vida marcada pela verdade, pela responsabilidade e pela justiça.
Para refletir, tenho usado minhas palavras e decisões com justiça e verdade nas situações da minha vida. Quando tenho algum tipo de influência ou responsabilidade sobre outras pessoas, ajo com integridade ou permito que interesses pessoais distorçam minhas atitudes. Se Deus examinasse hoje minhas decisões e motivações, Ele encontraria em mim um coração comprometido com a verdade e com a justiça. Verso 2. Antes, no coração praticais iniquidades, sobre a terra pesais a violência de vossas mãos. Neste verso, Davi aprofunda a denúncia iniciada no versículo anterior e revela onde a injustiça realmente começa, no coração humano. Antes mesmo de se manifestar em ações visíveis, o mal já está sendo cultivado nas intenções, pensamentos e decisões interiores. O salmista mostra que aqueles que deveriam agir com justiça permitem que a corrupção e a maldade cresçam dentro de si. Isso revela que o problema não é apenas social ou político, mas espiritual e moral. Quando o coração se afasta da verdade, inevitavelmente as atitudes passam a refletir essa distorção. A segunda parte do verso traz uma imagem forte ao dizer que essas pessoas pesam a violência de suas mãos. A ideia transmite a noção de algo calculado, como se a injustiça fosse medida e distribuída deliberadamente. Não se trata apenas de erros ocasionais, mas de escolhas conscientes que espalham opressão e sofrimento. Davi denuncia que o mal não surge por acaso. Ele muitas vezes nasce de decisões tomadas por quem tem poder e influência. Assim, o Salmo revela que quando a injustiça domina o coração, suas consequências se espalham pela sociedade e atingem muitas vidas. Nos dias atuais, este verso nos convida a refletir com profundidade sobre nossas próprias motivações. A injustiça que vemos no mundo muitas vezes começa em pequenas escolhas, pensamentos egoístas ou atitudes que ignoram o impacto sobre os outros. Deus não observa apenas nossas ações externas, mas também aquilo que cultivamos dentro do coração. Por isso, somos chamados a buscar um coração alinhado com a verdade, a integridade e o amor. Quando permitimos que Deus transforme nosso interior, nossas atitudes passam a refletir justiça, responsabilidade e cuidado com o próximo. Para refletir, tenho examinado com sinceridade as intenções que existem no meu coração antes de agir. Minhas decisões e atitudes promovem justiça e respeito pelas pessoas ao meu redor ou acabam contribuindo para situações de injustiça. Se Deus revelasse hoje as motivações mais profundas do meu coração, eu estaria disposto a permitir que Ele as transforme. Verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Neste verso, Davi descreve a profundidade da inclinação humana para o erro. Ao afirmar que os ímpios se desviam desde o ventre e se perdem desde o nascimento, o salmista usa uma linguagem forte para mostrar como a tendência para a mentira e para a injustiça pode se enraizar profundamente no coração humano. Não se trata apenas de atos isolados de maldade, mas de uma disposição interior que leva a pessoa a viver distante da verdade e da retidão. Davi destaca que a mentira e o engano se tornam parte do comportamento daqueles que escolhem caminhar longe de Deus. Essa declaração também revela que o problema do pecado não é superficial, mas profundamente ligado à natureza humana quando afastada da orientação divina. Quando alguém vive sem compromisso com a verdade, suas palavras passam a refletir um coração distorcido. A mentira mencionada no verso não é apenas uma falha moral, mas um sinal de um caminho que se afastou da justiça. Assim, Davi mostra que a injustiça denunciada no Salmo nasce de uma vida que perdeu o alinhamento com os valores de Deus. Nos dias atuais, este verso nos leva a refletir sobre a importância de cultivar um coração comprometido com a verdade. Vivemos em um mundo onde muitas vezes a mentira, a manipulação e a distorção dos fatos parecem comuns. No entanto, quem deseja viver de forma justa precisa escolher diariamente a integridade, mesmo quando isso é difícil. Deus nos chama a buscar transformação interior, permitindo que sua verdade molde nossas palavras, atitudes e decisões. Para refletir, tenho buscado viver com sinceridade e verdade em minhas palavras e atitudes. Existem áreas da minha vida onde pequenas mentiras ou distorções se tornaram algo normal. Estou disposto a permitir que Deus transforme meu coração para que minhas palavras reflitam mais verdade, integridade e justiça. Verso 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os seus ouvidos. Neste verso, Davi usa uma imagem forte para descrever o comportamento daqueles que persistem na injustiça. Ao compará-los a uma serpente cheia de veneno, ele mostra que suas palavras e atitudes têm o poder de ferir profundamente. Assim como o veneno de uma serpente pode causar dano silencioso e mortal,
a maldade e a mentira também. Podem contaminar relações, decisões e comunidades inteiras. O salmista revela que o perigo dessas pessoas não está apenas em suas ações, mas também na influência destrutiva que exercem sobre os outros. A comparação com uma víbora surda que tapa os ouvidos traz outra dimensão importante. Davi descreve pessoas que se recusam a ouvir a verdade ou aceitar correção. Elas se fecham para qualquer conselho, advertência ou chamado à justiça. Essa surdez espiritual representa um coração endurecido, que escolhe ignorar aquilo que poderia levá-lo ao arrependimento e à mudança. Quando alguém se recusa a ouvir, torna-se cada vez mais distante da sabedoria e da verdade. Nos dias atuais, este verso nos alerta sobre o perigo de permitir que o coração se torne insensível à verdade. Quando rejeitamos conselhos sábios ou nos recusamos a reconhecer erros, corremos o risco de seguir caminhos que causam dano a nós mesmos e aos outros. Deus nos convida a manter um coração aberto, disposto a ouvir, aprender e corrigir atitudes quando necessário. Um coração humilde é capaz de crescer, amadurecer e caminhar em direção à justiça e à verdade. Para refletir, tenho permitido que meu coração permaneça aberto para ouvir a verdade e aceitar correção quando necessário. Minhas palavras têm sido fonte de vida e edificação ou, em alguns momentos, acabam ferindo as pessoas ao meu redor. Existe alguma área da minha vida em que tenho agido como alguém que se recusa a ouvir aquilo que Deus deseja me ensinar? Verso 5. Que não ouve a voz dos encantadores, nem a voz do encantador sábio em encantamentos. Neste verso, Davi continua a imagem iniciada no versículo anterior ao falar da víbora que tapa os ouvidos. Ele descreve aqueles que praticam a injustiça como pessoas que se tornaram completamente resistentes a qualquer tentativa de orientação ou correção. Assim como uma serpente que não responde ao encantador, esses indivíduos não escutam conselhos, advertências ou chamados à mudança. O salmista mostra que o problema não é apenas a prática do mal, mas também a recusa deliberada em ouvir aquilo que poderia levá-los ao arrependimento. A menção ao encantador perito em encantamentos reforça ainda mais essa ideia. Mesmo diante de alguém habilidoso, capaz de conduzir ou orientar, essas pessoas permanecem fechadas e insensíveis. Essa imagem simboliza um coração endurecido, que se recusa a aprender, a refletir ou a reconhecer seus próprios erros. Quando alguém chega a esse ponto, a verdade já não encontra espaço para penetrar, e a pessoa passa a caminhar cada vez mais distante da sabedoria e da justiça. Nos dias atuais, este verso nos convida a examinar se nosso coração permanece sensível à voz da verdade. Todos nós precisamos de orientação, conselhos e correção ao longo da vida. Quando nos tornamos resistentes a ouvir, corremos o risco de repetir erros e de nos afastar de caminhos que poderiam trazer crescimento e transformação. Deus nos chama a cultivar um espírito humilde e ensinável, disposto a ouvir sua voz e aprender com aquilo que Ele deseja nos mostrar. Para refletir, tenho mantido um coração disposto a ouvir conselhos e reconhecer quando preciso mudar. Existe alguma área da minha vida em que tenho resistido à verdade ou ignorado advertências importantes? Estou disposto a permitir que Deus fale ao meu coração e me conduza para caminhos de sabedoria e transformação. Verso 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Neste verso, Davi usa uma linguagem forte e simbólica para clamar pela intervenção de Deus contra aqueles que praticam a injustiça. Ao pedir que Deus quebre os dentes dos ímpios, o salmista não está apenas falando de violência física, mas usando uma metáfora para que o poder destrutivo dessas pessoas seja interrompido. Os dentes representam a capacidade de ferir, atacar e causar dano. Assim, Davi pede que Deus neutralize a força daqueles que usam sua influência e poder para oprimir os outros. A imagem dos filhos dos leões reforça ainda mais essa ideia de perigo e agressividade. Na Bíblia, o leão muitas vezes simboliza força e ameaça. Davi vê seus inimigos como predadores prontos para atacar e destruir. Por isso, ele clama para que Deus intervenha e limite essa força antes que mais pessoas sejam prejudicadas. Esse pedido revela a confiança de que a justiça final não pertence aos homens, mas ao Senhor que governa sobre todas as coisas. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que podemos levar diante de Deus nossa indignação diante da injustiça. Quando vemos situações de abuso, opressão ou maldade, é natural que o coração deseje que aquilo seja interrompido. Em vez de alimentar ódio ou vingança, somos convidados a colocar essas situações nas mãos de Deus. Ele é justo e sabe como agir no tempo certo para proteger os que sofrem e limitar o poder do mal. Para refletir,
Quando enfrento ou presencio situações de injustiça, tenho levado minha indignação diante de Deus ou permitido que ela se transforme em amargura? Confio que Deus é capaz de interromper o poder do mal mesmo quando não vejo solução imediata. Minha reação diante da injustiça tem refletido fé na justiça divina ou apenas revolta humana? Verso 7. Dissolvam-se como águas que correm. Quando armarem as suas flechas, fiquem elas em pedaços. Neste verso, Davi continua seu clamor para que Deus reduza o poder daqueles que praticam a injustiça. Ele pede que os ímpios se dissolvam como águas que escorrem e desaparecem. A imagem transmite a ideia de algo que perde sua força e se dispersa rapidamente. O salmista deseja que a influência e o impacto do mal se tornem fracos e incapazes de causar dano. Assim, ele expressa sua esperança de que Deus intervenha para impedir que a injustiça continue avançando. A segunda imagem fala das flechas que se tornam embotadas ou sem força. As flechas representam ataques, planos e ações direcionadas para ferir outras pessoas. Ao pedir que elas percam sua eficácia, Davi está clamando para que os planos malignos não alcancem seus objetivos. O salmista reconhece que o ser humano pode planejar o mal, mas o resultado final continua nas mãos de Deus, que pode frustrar qualquer intenção injusta. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que muitas vezes enfrentamos situações em que parece que ataques, críticas ou injustiças estão sendo lançados contra nós. No entanto, Deus continua tendo poder para enfraquecer aquilo que foi preparado para nos ferir. Quando confiamos nele, aprendemos a descansar na certeza de que nenhum plano injusto tem poder absoluto. O Senhor pode transformar ameaças em algo sem força e proteger aqueles que colocam sua confiança em sua justiça. Para refletir, tenho confiado que Deus pode frustrar planos injustos mesmo quando parecem fortes contra mim. Quando enfrento críticas, ataques ou situações difíceis, procuro reagir com fé ou apenas com medo e ansiedade. Estou disposto a confiar que Deus pode enfraquecer aquilo que foi preparado para me ferir e conduzir minha vida com justiça. Verso 8. Sejam como a lesma que se derrete e passa, como o aborto de mulher, que nunca viu o sol. Neste verso, Davi utiliza imagens muito fortes para expressar o desejo de que a influência e o poder dos ímpios desapareçam completamente. A comparação com a lesma que se derrete transmite a ideia de algo que se dissolve lentamente até deixar de existir. O salmista deseja que aqueles que praticam o mal percam sua força e desapareçam, sem deixar rastro de destruição. Essa linguagem intensa reflete o profundo anseio por justiça diante de uma realidade marcada pela opressão e pela maldade. A segunda imagem, ainda mais dramática, reforça a ideia de algo que não chega a se desenvolver plenamente. Davi está expressando seu clamor para que os planos e a influência dos ímpios não prosperem nem avancem. Ele deseja que o mal seja interrompido antes mesmo de alcançar seus objetivos. Assim, o verso revela o desejo de que a injustiça seja completamente anulada e que aqueles que praticam o mal não tenham sucesso em seus caminhos. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que o mal pode parecer forte por um tempo, mas não tem garantia de permanência. Deus continua tendo poder para interromper planos injustos e impedir que a maldade se estabeleça de forma definitiva. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, aprendemos que não precisamos alimentar o desejo de vingança, mas podemos descansar na justiça divina. Deus é capaz de limitar o poder do mal e preservar aqueles que caminham com integridade. Para refletir, tenho confiado que Deus pode interromper a força do mal mesmo quando ele parece avançar ao meu redor. Quando vejo situações injustas, busco entregar essas dores nas mãos de Deus ou permito que a revolta domine meu coração. Minha esperança está firmada na justiça de Deus ou nas soluções que eu mesmo tento construir. Verso 9. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, assim vivos, assim irados, ele os arrebatará como um redemoinho. Neste verso, Davi usa uma imagem do cotidiano para transmitir a rapidez com que Deus pode intervir contra a injustiça. Naquele tempo, espinhos secos eram usados como combustível para acender o fogo debaixo das panelas. Porém, o salmista afirma que antes mesmo que esse fogo aqueça a panela, Deus pode agir e interromper os planos dos ímpios. A ideia central é que aquilo que parecia prestes a se concretizar pode ser subitamente desfeito pela ação divina. A imagem do redemoinho reforça essa ideia de intervenção rápida e poderosa. Um redemoinho surge de forma inesperada e pode mudar completamente o cenário em poucos instantes. Davi usa essa figura para mostrar que Deus tem autoridade para interromper os planos injustos antes mesmo que eles se completem. Mesmo quando as pessoas acreditam que tudo está sob controle,
O Senhor continua sendo soberano e capaz de mudar o curso dos acontecimentos. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que muitas vezes vemos situações injustas avançando e imaginamos que nada poderá impedir seus efeitos. No entanto, Deus continua tendo poder para agir de forma surpreendente. Ele pode mudar circunstâncias, frustrar planos e transformar cenários que pareciam inevitáveis. Confiar nisso fortalece a fé e nos ajuda a não perder a esperança, mesmo quando a injustiça parece estar prestes a prevalecer. Para refletir, tenho lembrado que Deus pode agir de forma rápida e inesperada nas situações difíceis da minha vida. Quando vejo planos injustos avançando, minha reação é de desespero ou confiança na soberania de Deus. Estou disposto a confiar que o Senhor pode mudar circunstâncias que parecem já definidas aos meus olhos. Verso 10. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Neste verso, Davi apresenta uma imagem forte para expressar a alegria do justo ao ver a justiça de Deus sendo realizada. A linguagem utilizada reflete o contexto antigo de batalhas e julgamentos, onde a derrota dos ímpios simbolizava o triunfo da justiça. O salmista não está incentivando um espírito de crueldade pessoal, mas declarando que aqueles que vivem com retidão encontrarão alegria ao perceber que Deus não ignora a injustiça. A vitória da justiça divina traz alívio para aqueles que sofreram com a opressão e com o mal. A imagem de lavar os pés no sangue do ímpio é uma figura simbólica que expressa o resultado final do julgamento de Deus sobre o mal. Ela comunica que a injustiça não permanecerá para sempre e que haverá um momento em que Deus colocará todas as coisas em ordem. Para o salmista, essa realidade confirma que vale a pena permanecer no caminho da justiça, mesmo quando o mal parece dominar por um tempo. Nos dias atuais, este verso nos convida a lembrar de que a justiça de Deus é real e que o mal não terá a última palavra. Muitas vezes vemos injustiças acontecendo e nos perguntamos se haverá algum tipo de resposta. O Salmo 58 nos lembra de que Deus continua sendo o juiz da história. Confiar nisso nos ajuda a não viver consumidos pela amargura ou pelo desejo de vingança, mas a esperar com esperança pelo tempo em que a justiça divina será plenamente revelada. Para refletir, tenho confiado que Deus fará justiça mesmo quando vejo situações injustas ao meu redor. Meu coração deseja apenas vingança pessoal ou anseia pela verdadeira justiça que vem de Deus. Estou disposto a permanecer no caminho da integridade, acreditando que no final a justiça divina prevalecerá. Verso 11. Então dirá o homem: na verdade há recompensa para o justo, há um Deus que julga na terra. Neste verso final, Davi apresenta a conclusão de todo o salmo. Depois de denunciar a injustiça, clamar por intervenção divina e afirmar que o mal não permanecerá para sempre, ele declara a certeza de que haverá um reconhecimento público da justiça de Deus. As pessoas perceberão que viver com retidão não é inútil. Mesmo quando o caminho da justiça parece difícil ou solitário, o resultado final mostrará que vale a pena permanecer fiel a Deus. A segunda parte do verso reforça uma verdade central: Deus não está distante ou indiferente diante do que acontece no mundo. O salmista afirma que há um Deus que julga na terra. Isso significa que as ações humanas não passam despercebidas diante do Senhor. Ele observa, conhece as intenções do coração e, no tempo certo, trará justiça. Essa afirmação encerra o salmo com uma forte declaração de fé na soberania e na justiça divina. Nos dias atuais, este verso nos convida a viver com esperança e responsabilidade. Em um mundo onde muitas vezes a injustiça parece prevalecer, é fácil pensar que agir corretamente não faz diferença. No entanto, a palavra nos lembra de que Deus continua governando e que Ele vê cada atitude. Quem escolhe viver com integridade pode confiar que sua fidelidade não é em vão. A justiça de Deus garante que o bem tem valor e que o caminho da retidão sempre terá significado diante dele. Para refletir, tenho acreditado que viver com justiça e integridade realmente valem a pena diante de Deus. Quando vejo a injustiça ao meu redor, continuo confiando que Deus permanece como o justo juiz da história. Minhas escolhas diárias refletem a convicção de que Deus vê, conhece e recompensa aqueles que caminham em retidão. Podemos concluir que o Salmo 58 nos conduz por um caminho de confronto e verdade. Ele nos lembra de que a injustiça não começa apenas nas ações visíveis, mas nasce no coração humano quando a verdade é abandonada. Davi levanta sua voz diante de um mundo marcado por corrupção, mentira e decisões injustas, mostrando que a fé não ignora a realidade do mal. Ainda assim, o salmo não termina na denúncia, mas na certeza de que Deus continua vendo tudo. Cada palavra,
Cada decisão e cada atitude estão diante dele. E o Deus que observa também é o Deus que julga com justiça. Este salmo também nos ensina que o mal pode parecer forte por um tempo, mas nunca é eterno. Planos injustos podem se levantar, palavras podem ferir e pessoas podem usar seu poder para oprimir outros. Porém, acima de toda autoridade humana está o Senhor, que governa com verdade e retidão. Quando Deus intervém, aquilo que parecia inabalável pode desaparecer como água que se dissolve no caminho. A justiça divina não depende da aprovação humana, nem do tempo que as circunstâncias levam para mudar. Ela permanece firme porque nasce do caráter do próprio Deus. Por isso, o Salmo 58 nos chama a viver com integridade mesmo em um mundo imperfeito. Ele nos lembra de que vale a pena permanecer no caminho da verdade, da justiça e da fidelidade. Mesmo quando parece que ninguém está vendo, Deus vê. Mesmo quando parece que o mal está vencendo, Deus continua governando. E no final da história, cada pessoa reconhecerá uma verdade profunda. Existe recompensa para o justo e existe um Deus que julga a terra. Essa certeza sustenta a esperança, fortalece a fé e mantém o coração firme no caminho de Deus. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 58, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem sobre a justiça de Deus diante da injustiça humana, a confiança de que o Senhor vê todas as coisas e a certeza de que Ele julga com verdade penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus observa as ações humanas e permanece justo em todos os seus caminhos. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor. Reconheça que a verdadeira segurança não está nas decisões humanas ou nas circunstâncias ao redor, mas em confiar na justiça de Deus, lembrar-se das suas promessas e descansar na certeza de que Ele governa sobre toda a terra. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 58. Volte a ela sempre que a injustiça parecer prevalecer ao seu redor, quando decisões erradas ou atitudes mal intencionadas trouxerem inquietação ao seu coração, ou quando você precisar renovar sua confiança na justiça de Deus. Lembre-se de que o Senhor vê todas as coisas, julga com verdade e não ignora o clamor daqueles que confiam nele. Que este salmo seja um guia para viver com fé, coragem e integridade, mantendo o coração firme no Deus que vê, julga e conduz seus filhos com sabedoria e fidelidade. Oração inspirada no Salmo 58. Deus Todo-Poderoso, justo juiz de toda a terra, diante de ti eu coloco o clamor do meu coração. Tu vês aquilo que muitas vezes os olhos humanos não percebem, as injustiças escondidas, as palavras distorcidas e as decisões que ferem a verdade. Nada está oculto diante de ti, e nenhum ato passa despercebido ao teu olhar. Quando o coração se inquieta ao ver o mal prosperar por um tempo, lembra-me de que tu permaneces soberano. Tu és o Deus que conhece cada intenção e que pesa cada atitude com perfeita justiça. Por isso, descanso na certeza de que a verdade jamais se perderá diante de ti. Pai, guarda meu coração para que eu não me deixe consumir pela revolta ou pelo desejo de vingança. Ensina-me a confiar na tua justiça, mesmo quando o tempo parece longo e as respostas parecem distantes. Purifica minhas intenções, corrige meus caminhos e faz com que minhas palavras reflitam a verdade que vem de ti. Não permitas que meu coração se torne duro ou indiferente diante da dor dos outros. Pelo contrário, forma em mim um espírito firme, que ama a justiça, pratica a integridade e caminha com humildade diante da tua presença. Senhor, fortalece todos aqueles que permanecem no caminho da retidão mesmo em meio a um mundo cheio de injustiça. Que a esperança da tua justiça sustente os que se sentem oprimidos, cansados ou esquecidos. Lembra-nos de que existe recompensa para o justo e que tu continuas governando sobre toda a terra. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de confiança em ti, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. E que, em cada passo da nossa jornada, nossos corações permaneçam firmes na certeza de que tu és o Deus que vê, julga e estabelece a verdadeira justiça. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é justo, fiel e soberano, aquele que ouve o clamor dos que o invocam, conhece as lutas que enfrentamos em silêncio e continua sendo o justo juiz que vê todas as coisas, mesmo quando a injustiça parece prevalecer por um tempo. O Salmo 58 nos ensina que, mesmo quando vemos a injustiça ao nosso redor e quando decisões erradas parecem causar dor e sofrimento, Deus continua governando com verdade e justiça.
Davi nos mostra que a fé verdadeira não ignora a realidade do mal, mas confia que o Senhor observa cada atitude e trará justiça no tempo certo. Ele nos lembra de que vale a pena permanecer no caminho da integridade, porque existe recompensa para o justo e existe um Deus que julga a terra. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus ilumine seu entendimento, fortaleça sua fé e conduza seus passos no caminho da confiança, ajudando você a viver com coragem, esperança e fidelidade diária diante do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.